Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Estudando, pegando a biologia, dominando essa matéria que nos explica a vida, né? A nossa vida, a vida de tudo que nos rodeia, que nos cerca, que nos sustenta e que gera mais vida, né? Então todos esses processos. E hoje não podia ser diferente, nós vamos então falar sobre a parte da genética dentro da biologia, né? Então nossa aula de genética, então nós vamos falar como são transmitidas as nossas características genéticas, ou como que nós herdamos as nossas características de nossos pais, né? Por que eu sou mais parecido com meu pai do que o meu irmão, que é mais parecido com a minha mãe, ou de um outro irmão que é mais parecido com o meu avô? Como se dá esse processo, né? Então eu vou tentar apresentar para vocês aí as bases, os conceitos que geram, ou que definiram, ou que fizeram pesquisadores entender e conceituar essa transferência das características hereditárias aos descendentes. Então, por que minha filha é parecida comigo nesse aspecto, mas não é parecida comigo naquele aspecto? Fisicamente ela é parecida com a mãe dela, né? Em termos de personalidade, em termos de corpo, né? Como que isso acontece, tá? Em termos de resistência ou possibilidade, né? A alguma doença ou não, tá? Então vamos entender isso. Então o que são características hereditárias? Então características hereditárias, nós temos dois tipos básicos de características hereditárias, vamos dizer assim, tá? Então aqueles físicas que a gente vê, por exemplo, a minha cor da pele, a cor do meu olho, o meu tipo de cabelo, né? A minha forma física, a minha característica física, né? E aquelas que a gente não percebe, por exemplo, algumas doenças ou predisposições a doenças. Então, por exemplo, aquele que é hemofílico, aquele que é diabético. Então, por que uma pessoa é diabética? Por que uma pessoa é hemofílica? Ou por que alguma pessoa tem uma doença hereditária, né? Então, nós temos as questões físicas visíveis, perceptíveis, que nem sempre são exatamente cópia do indivíduo único, né, ou do pai ou da mãe, mas sim de uma interação entre os dois. E essas interações nós vamos falar mais à frente, nós vamos falar aí, né, no contexto geral do todo dessa disciplina, tá? Hoje e nas aulas subsequentes, próximas, tá? E algumas características que a gente não entende, mas que estão associadas aí a uma transferência genética, tá? Uma transferência das características hereditárias, tá? Então, essas características hereditárias são isso, são estes exemplos que eu dei para vocês, né? A hemofilia, a diabetes, um câncer, às vezes pode até ser um câncer, uma doença rara, né? Uma doença associada ao gene, associada à carga genética, tá? Que em algum momento da nossa vida ela é invisível, a gente não percebe, ou às vezes pode passar a vida inteira e a gente não manifestar aquela característica. Mas a gente tem o gene lá, só que não manifestou as características, não criou as condições para manifestar aquela característica daquela herança adquirida, né? Então, por exemplo, por que eu sou calvo? Por que a minha orelha tem o lóbulo? Né? Por que o meu olho é azul, é verde, né? Ou é azul, ou é castanho, né? Tá? Por que o meu nariz é assim, grande, italiano, né? Por que eu tenho essa aparência? Então, são todos os fatores ou as características hereditárias que herdamos dos nossos descendentes e que, em um certo nível, nós vamos transmiti-las aos nossos descendentes. Vai depender da combinação que nós tivermos com a nossa
parceira, no meu caso, ou parceiro, né? Que vão cruzar os seus genes, que vão cruzar suas cargas genéticas e vão gerar novos indivíduos com novas combinações genéticas, né? E numa variação aí que a gente acha que é muito aleatória, mas não é muito aleatória. Ela segue um definido processo, conceito, uma estrutura aí estatística de probabilidades, tá? Cada característica, então, é transmitida aos descendentes por uma proteína presente nessas células. Então, como que acontece, né? Então, nós vamos entender que como é que realmente isso acontece? Muitas vezes é fácil falar, mas isso é característica genética. Mas eu quero que vocês se despertem e que vocês procurem. Mas como que isso acontece? Assim, fisicamente, quimicamente, biologicamente, é um processo, é um metabolismo. Então, os pesquisadores estudaram e entenderam que todo o código genético, toda a nossa carga genética está associada a enzimas, a proteínas, a uma estrutura química que carrega a informação, o dado genético que vai ser processado, né? Então é como a gente quando coloca uma informação no computador. A gente coloca uma informação e a gente dá um clique, enter, ou dá um sinal de igual e calcule. Então a gente coloca lá 2 mais 2, e se a gente não colocar igual ou der um enter, jamais vai sair o resultado 4. Então é isto que acontece. Nossas células, elementos dentro dessa célula, e nós vamos ver quais são esses elementos, não quero adiantá-los, mas já, como eu falei, que são umas proteínas, e essas proteínas nós vamos entender onde que elas estão, carregam essa informação, 2 mais 2, e aí o resultado, que vai ser o nosso descendente, o nosso filho, nossa filha, vai ter o 4. Ou às vezes ele pode não ter o 4, né? E como não pode ter 4? 2 mais 2 não é 4? É 4 na matemática, na estatística pode não ser 4, pode ser qualquer coisa entre o 2 e o 4, né? Tá? Isso tudo nós vamos entender, não se preocupa não, eu só estou instigando vocês a pensarem e desenvolverem a curiosidade, tá? A proteína melanina, por exemplo, que dá a cor da pele, que eu praticamente não tenho, né? Meus pais tinham, né? Meus pais podiam ter melanina 2 e 2, mas eu não tinha minha melanina é nula, né? Brancão aqui, né? Tá? Presente nas células das íris dos olhos, no caso aqui vou dar o exemplo dos olhos, por exemplo, os olhos, a cor dos meus olhos, né? Da íris dos meus olhos, vai determinar a cor dos olhos. Quanto mais proteínas houverem nas células, mais escura será a cor dos olhos. Ou seja, eu não tenho melanina, eu não tenho proteína nos meus olhos, na íris dos meus olhos. Os meus olhos são claros, são verdes, claros, né? E quem tem um olho escuro, negro, marrom, âmbar, né? É porque tem mais proteínas, é porque tem mais melaninas, né? Nessas proteínas, então, determinam a cor do olho, da íris do olho, tá? Então, determinação das características genéticas. Como que isso acontece? Cada proteína dentro do nosso organismo, então vamos lembrar, proteína forma os nossos pelos, forma a nossa pele, forma a nossa unha, forma nossos dentes, forma nosso nariz, forma nossos ossos, nossas cartilagens, nosso olho, nosso cabelo, né? Ou seja, existe proteína em todas as células do nosso corpo, tá? Sem exceção. É constituída de moléculas menores, né? Então, chamadas de aminoácidos, né? Então, geralmente proveniente de alimentos. Por isso que nós temos que nos alimentar. Nós nos alimentamos de
elementos, né, de alimentos, óbvio, né, que possuem aminoácidos, que possuem estruturas moleculares, né? Essas estruturas moleculares em contato com os ácidos da nossa boca, do nosso organismo, quebram, né? Essa cadeia, né, se quebra e gera aminoácidos. Esses aminoácidos vão se processar, vai ter um processamento e vão gerar proteínas que serão utilizadas aí de diversas formas dentro do nosso organismo, tá? Então, há conhecimentos de 20 diferentes tipos de aminoácidos, tá? Somente 20 aminoácidos. Então, quer dizer que eu não sou tão diferente assim? Não, eu não sou. Eu só tenho 20 aminoácidos. Vocês que estão me ouvindo aí, só tem 20 aminoácidos. Agora, cada combinação, a combinação de um aminoácido A mais um aminoácido B mais um aminoácido C, resulta em uma proteína ABC. Agora, se for um aminoácido B mais A mais C, vai gerar uma proteína BAC, né? Diferente daquela ABC. Então, nós temos aí uma combinação infinita, né? Temos proteínas formadas por milhares de aminoácidos, centenas de aminoácidos, ou 2 ou 3 aminoácidos. Então, a combinação é diversa. Por isso que nós temos esses diferentes tipos de estruturas celulares, né? Tá? Por exemplo, fenilalanina, aspargina, valina, etc. Né? Já as proteínas são moléculas bastante grandes, né? Então eu falei, proteína pode ser formada por milhares de aminoácidos, né? Podendo conter milhares de aminoácidos em sua estrutura, ou somente 2, ou somente 3, né? Dificilmente nós vamos ter uma proteína formada somente de um aminoácido, né? Normalmente é a combinação desses aminoácidos que vai gerar a proteína, tá? Certo? Então aqui eu tenho mais informações. Então aqui nós temos uns desenhos, né, dessas estruturas moleculares, como é que foram observadas isso, né? A princípio num microscópio manual, que tinha pouca possibilidade, via-se como um emaranhado, assim, ó, né? Que nem um monte de fio. E depois, com o avançar da microscopia, da tecnologia, foi-se observando mais claramente e identificando todos os átomos que compunham um aminoácido e todos os aminoácidos que compunham uma proteína, e assim sucessivamente, né? Então, a sequência dos aminoácidos, quantidade de aminoácidos, a disposição, a posição, se o aminoácido está assim ou se ele estiver assim, vai definir, vai dar uma característica totalmente diferenciada à proteína, tá? Disposição espacial determinam a função específica da proteína, tá? Então, às vezes nós temos aquele aminoácido, nós temos alguma proteína em todas as células, mas elas não estão ativas, e nós vamos ver isso nas próximas aulas, por que elas não estão ativas, ou o que acontece para elas ficarem ativas. Por exemplo, nós temos aqui, na nossa superfície da nossa pele, nós temos um tipo de proteína que foi ativada porque esta célula está na posição do nosso tecido. Agora, lá dentro do nosso organismo, lá dentro do nosso músculo, aquela proteína pode não estar ativada, né? Por quê? Porque ela está no tecido muscular, ou no tecido conjuntivo, ou no tecido ósseo, né? E aí ela tem uma outra característica, aquele tecido tem uma outra característica que não de revestimento. E aí ela não foi ativada, né? Mas não se preocupe que isso tudo a gente vai explicar mais para frente, tá? Então, peptídeos são aminoácidos unidos e se seu número for muito grande, então serão chamados de polipeptídeos, né? Tá? Os polipeptídeos podem desempenhar funções de proteínas. Então, nós temos, além das proteínas, nós temos peptídeos.
e nós temos polipeptídeos. Eu vou explicar para vocês o que são os peptídeos e o que são os polipeptídeos, tá? Então, os aminoácidos, então lembra, são só 20 aminoácidos, devem apresentar uma sequência determinada, não podendo ser alterada. Então, para aquela célula, para aquela função daquela célula, para aquela função daquele tecido, para aquela função daquele órgão, precisa ter aquela proteína específica, precisa ter aquela sequência de átomos de aminoácidos unidos daquela maneira. Se eles se unirem de outra maneira, pode dar uma meleca aí, tá? Pode dar um problema seríssimo. Tá? Por isso que surgem as doenças, né? Muitas vezes é uma doença apenas por causa que os genes, os aminoácidos, as proteínas se combinaram de forma diferente. E ao se combinar de forma diferente, determinaram uma ação, uma reação, uma função, uma forma de funcionar diferente daquela célula. Tá? E, por exemplo, aqui vamos supor que ao invés desse átomo vermelho que eu tenho aqui, eu tivesse um átomo preto aqui, e aqui onde está o átomo preto eu tivesse o átomo vermelho. Então, aí alteraria toda a estrutura do polipeptídeo, do peptídeo, da proteína e a sua função, né? Tá? Então, com isso, nós chegamos às cadeias dos genes, né? A estrutura dos genes. Eu falei para vocês que a gente ia falar mais sobre isso. Então, esses genes, eles estão lá nos cromossomos. Então, o que são cromossomos, né? Então, a ausência ou excesso de aminoácidos pode ocasionar alterações ou até doenças genéticas. Isso que eu acabei de falar para vocês. A ausência de um aminoácido, a inversão de uma posição de um aminoácido pode causar um problema genético, uma doença, né? Pode não ser genética, mas ela tem causa genética, né? Como uma célula sabe qual é a sequência correta? Através do seu processo de ligação. Então, através da ativação desses núcleos, dessas bases que a gente vai entender, né? Então, para cada tipo de função da célula, que tem um núcleo, que tem um código genético, que tem uma estrutura cromossômica, nós temos, pela função, pela posição dessa célula, nós temos uma ativação dos centros, né? Ou dos pontos aí energéticos daquela proteína, tá? Então, são chamados filamentos nucleicos, chamados de cromossomos. Então, cada célula, dentro do núcleo da célula, nós temos os cromossomos, que são formados por uma cadeia extensa, muito grande, de proteínas, que daí quando a gente olha para a proteína, elas são formadas de uma cadeia muito extensa de DNA, de aminoácido. Isso tudo nós vamos entender mais para frente, tá? Então, a princípio, vocês têm que entender isto, né? Que os aminoácidos pode formar os polipeptídeos, pode formar as proteínas e vão formar os cromossomos, né? Que são onde estão armazenadas todas as informações. Então, se eu pegar uma célula minha, tá? Uma célula reprodutiva minha, eu vou ter lá naquela minha célula reprodutiva uma informação genética que eu trago e que eu herdei dos meus pais. E esta informação genética, quando ela se cruza com a informação genética da minha parceira, da minha esposa, que vai então possibilitar a fecundação do óvulo através do meu espermatozoide, vai fazer uma composição, uma troca genética, uma combinação genética e vai gerar uma nova combinação genética do nosso descendente, né? Tá? Então, vamos falar dos cromossomos, né? Constituídos por longos filamentos de ácido desoxirribonucleicos, ou ADN, ou DNA. Então, lembra, DNA é um filamento longo que vai gerar o cromossomo, né?
Então, são ácidos desoxirribonucleicos e foram descobertos por quem? Por James Watson e Francis Crick. Tá? Então, o DNA é composto por centenas de pedaços interligados. Então, um DNA, que é um filamento nucleico, desoxirribonucleico, é formado por genes. Nesses genes estão aquelas informações genéticas. Então, nesse cromossomo, eu tenho a informação da cor do meu olho, do meu cabelo, da minha pele, né, da minha constituição física, das minhas características orgânicas, suscetibilidades ou não a doenças, ligadas a doenças, se eu tenho um gene da diabetes, da hemofilia, se eu não tenho. Então, tudo ali está dentro deste gene. Então, o nosso cromossoma são esses filamentos formados por genes específicos, né? Centenas desses genes, né? Que formam, então, o DNA, que compõe a receita ou fórmula de uma proteína. Então, cada proteína é formada por um gene, cada gene, então, compõe o DNA. O DNA é formado por alguns elementos que a gente vai ver mais para frente, né? Então, num gene nós temos uma posição exon e intron. Exon e intron. Então, sempre nós vamos ter uma posição inversa de exon e intron, né? Que são como as proteínas e os aminoácidos se ligam, os genes se ligam. Se houver alguma inversão, como eu falei para vocês, pode haver toda uma desestruturação, e aí podem surgir as anomalias físicas ou orgânicas, né? Crianças que nascem sem membros, crianças que nascem surdas, cegas, né, com doenças raras, tá? Isso tudo é porque a alteração genética, há uma alteração genética, uma combinação genética, por causas aí não desconhecidas, mas entendidas, né? Pode ser por radiação, pode ser por excesso de estresse, de produção química, de elementos químicos, bactérias, fungos, né? Outros agentes que podem entrar e desestruturar toda esta combinação genética, todos esses espaços de um gene aqui, ó, né? Sempre formado por um exon, um intron, um exon. Exon, intron e exon, tá? Assim é composto um gene. E a soma de vários genes forma, então, um DNA. E o DNA, que é um filamento ácido ribonucleico, né? Certo? Forma o cromossomo. Então, tudo surge lá do aminoácido, que forma a proteína, que forma o gene, que forma o DNA, que forma o cromossomo, né? Então, esta é a sequência. Então, o DNA, né, é constituído de inúmeros nucleotídeos. Nós vamos ver o que são os nucleotídeos. São compostos de um açúcar, desoxirribose, uma base nitrogenada e um fosfato. Então, um nucleotídeo é obrigatoriamente formado por esses três elementos. Uma base desoxirribose, uma base nitrogenada, um açúcar desoxirribose, uma base nitrogenada e um fosfato. Então, tem que ter esses três elementos para formar um nucleotídeo. E a soma dos nucleotídeos vão formar o DNA, né? Certo? O radical químico fosfato e o açúcar são sempre os mesmos para todos os DNAs. Portanto, o que varia é a base nitrogenada, tá? Então, para um específico DNA, né, para uma específica informação genética, a base, o açúcar, a desoxirribose e o fosfato são sempre iguais. O que muda é a base nitrogenada, que podem ser 4. Adenina, guanina, citosina e timina, né? E elas se combinam entre si. Então, esta última, por exemplo, a timina, é exclusiva do DNA. Por quê? Porque nós vamos ver que existe o RNA, né? E o RNA tem uma outra, né,
é uma outra base nitrogenada. Então, adenina e guanina são bases púricas, formadas por 2 anéis aromáticos, tá? Certo? E a citosina e a timina são menores, um anel, denominada pirimídicas, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, o que eu falei para vocês. Sempre um nucleotídeo vai ser formado por um fosfato e por uma pentose, né? Um açúcar ribose. Neste caso, ele é simples, é uma pentose, né? E uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada é que pode variar. Adenina, guanina, citosina e timina. Certo? Ok? Esses nucleotídeos, milhares deles, vão sendo interligados no mesmo lado, através do fosfato. Então, sempre a ligação vai ser do fosfato com a base nitrogenada, tá? Através do fosfato de um com a pentose do outro, né? Formando a longa fita de DNA. Então, o fosfato se liga à pentose, o fosfato se liga à pentose, sempre vai haver essa ligação, que pode ser, então, púrica, formada por 2 anéis aromáticos, ou um único anel, tá? Num lado da fita, a sequência de ligação se dá pelo carbono 5 de um nucleotídeo, com o carbono 3 de um nucleotídeo seguinte. No outro lado da fita, a sequência é inversa. O que são fitas? Então vamos voltar aqui para essa figura para vocês entenderem. Então nós temos uma fita azul clara e uma fita azul escura. Essas fitas vão se unindo por esses pontos vermelhos que são formados aí pela ligação entre o fosfato e o açúcar, né? Tá? Então, sempre sendo ligado pelo carbono 3, carbono 5, carbono 3, carbono 5. Né? Assim, a fita de DNA é dita antiparalela, ela não é paralela, ela vai se contorcendo e ela é antiparalela, tá? Ela é o contrário da paralela, tá? A combinação das 4 bases nitrogenadas, quais? Adenina, guanina, citosina e timina, é que define o segredo da linguagem codificada do DNA. Então, cada combinação dessas 4 bases nitrogenadas é que vão definir todos os diferentes genes, os diferentes DNAs, né? A combinação é sempre formada por 3 bases, que formam o códon. O que são 3 bases? As 3 bases nitrogenadas. Então, sempre vai haver uma combinação de 3 bases nitrogenadas, ou citosina, guanina, adenina, ou citosina, 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 adenina, 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 guanina, citosina, adenina, timina, citosina. Então, sempre tem que ter cada 3 bases nitrogenadas formam o que a gente chama de códon, tá? Palavra genética. É códon, então cada DNA é composto por vários códons, tá? Certo? Então o códon ou a trinca corresponde a um aminoácido. Então quer dizer que um aminoácido é formado por um códon. Então um códon, a soma de vários códons vai gerar vários aminoácidos, que vai gerar a soma de todos esses aminoácidos, vai gerar uma proteína. Isso aí, né? Aminoácido específico para a molécula de proteína. Então, aquela combinação daquele aminoácido é sempre específica, tá? Então, ela não muda. Deixa eu apagar aqui, né? Ela não muda. Então, vai ser sempre para aquela proteína, vai ser sempre a mesma combinação. Para códon, há um aminoácido, para cada códon há um aminoácido correspondente, tá? Então, aqui eu dou exemplo para vocês das trincas, né, das bases nitrogenadas que vão formar então um aminoácido, olha lá, fenilalanina, leucina, serina, tirosina, cisteína. Quantos aminoácidos nós temos? 20, né? Tá? Então, para cada códon há um aminoácido correspondente, ok?
James Watson e Francis Crick, que descobriram o cromossomo, identificaram os 64 códons e seus respectivos aminoácidos. Então, eles identificaram 64 combinações dessas bases nitrogenadas que formam o códon, que vão formar os respectivos aminoácidos. Essa correlação de códons e aminoácidos forma código genético. Então, o nosso código genético, o que é o código genético? É o nosso mapa de genes, o nosso mapa de informações genéticas é formada por aminoácidos, é formada por códons, né? E há um conjunto desses códons, né? E nós temos, então, 64 códons aí, né? Que formam esses diferentes aminoácidos, e aí nós vamos ter as nossas características transmitidas por estes códons, tá? Certo? Então nós temos a primeira base, por exemplo, uracila, citosina, adenina e guanina, né? Guanina. Aqui nós temos a segunda base, então esse se liga com esse se liga com este, essa se liga com esse, essa se liga com esta, e assim sucessivamente. E aí nós temos uma terceira base, e aí vai se ligar. Então, né? O C, G, tá? Então, são as diferentes probabilidades de combinações que vão gerar os 64 códons, né? E seus respectivos aminoácidos. Os filamentos estão unidos por meio de atrações químicas chamadas pontes de hidrogênio, tá? Então, olha lá, nós temos uma pentose, né? Um açúcar, então o carbono 3 com o carbono 5, o carbono 5 com o carbono 3, né? E assim sucessivamente. Nós temos ou 2 pontes de hidrogênio ou 3 pontes de hidrogênio, né? Tá? Então nós temos aqui uma pentose, um fosfato, que vai se ligar a um outro fosfato, a uma outra pentose, uma outra açúcar, né? Tá? E sempre vai se ligar pelas pontes de hidrogênio, formando então o que a gente chama de códon. O que era o códon? Eram 3 aminoácidos, tá? Então, a gente olha para um lado da fita e o outro lado da fita é a ligação correspondente. A adenina sempre vai ligar a timina, a guanina sempre vai se ligar à citosina, né? Nós vamos ter a uracila que pode substituir aqui a timina. Então, adenina e timina sempre com 2 pontes de hidrogênio. Então, quando a gente observar, ou for fazer um exercício, ou for questionado, a timina se une à adenina por 2 pontes de hidrogênio, tá? A adenina não se liga à citosina, não se liga à guanina, tá? Normalmente, pode haver processos mutagênicos, mutações genéticas, e aí nós temos toda uma descomposição, uma descaracterização, e aí que eu falo para vocês, podem gerar problemas internos, doenças internas, anomalias internas ou externas, fisicamente externas, tá? Citosina e guanina, então, se ligam por 3 pontes de hidrogênio. Então, se vocês observarem aqui na figura, guanina e citosina têm 3 risquinhos, 3 pontes de hidrogênio, adenina e timina têm 2, né? Tá? E assim sucessivamente. Então, todos sempre elas vão estar se formando desta forma, tá? Isso no DNA, estou falando de DNA. A molécula do DNA, com a aparência de um zíper, se retorce, tornando-se espiralada. Você imagina que essas moléculas, ou este filamento, ele pode ser imenso. Como é que ele vai caber numa célula microscópica que a gente não vê? Então ele se retorce, ele vai se retorcendo, até formar um ponto ínfimo lá de fixação, né? Certo? No corpo humano, cada célula apresenta 46 filamentos de DNA,
né? Correspondente aos 46 cromossomos de cada célula. Então, aquilo que eu falei, cada célula do nosso organismo tem 46 cromossomos, tem a mesma informação genética. Tá? Nós temos lá no núcleo da célula, nossas células todas elas possuem núcleo, possuem no seu núcleo um cromossomo com 46 ou 46 cromossomos, né? Então possui lá no seu núcleo 46 cromossomos. Cada cromossomo é formado por vários códons, vários genes, vários aminoácidos, tá? Em um cromossomo que possui aproximadamente 1,8 metros, ou seja, minha altura, um pouquinho menor que eu, né, de DNA, quando unidos, é possível encontrar aproximadamente 25 mil segmentos de DNA que orientam a produção de proteína de todo o corpo humano, tá? Então, essa indústria, essa máquina de cromossomos, então, é formada por um conjunto complexo de DNAs, ou de proteínas, ou de aminoácidos, tá? Esses aminoácidos são formados por 3 elementos: fosfato, açúcar e base nitrogenada, tá? Todavia, em uma célula, devido à sua especificidade, somente alguns cromossomos estão ativados. O que eu falei para vocês. Então, apesar de que todas as células possuem os 46 cromossomos, nem todos os cromossomos estão ativos. Então, aquele cromossomo que não é para visão, que não é para a cor da minha íris, que está lá na minha íris, ele não vai ser ativado, ele vai estar lá presente porque todas as células possuem as mesmas informações genéticas, não a mesma estrutura nem a mesma função, mas possuem as mesmas informações genéticas, tá? Ok? Então, o DNA é material genético presente em todos os seres vivos celulares. Então, todos os seres vivos que tiverem células possuem DNA. Quem não possui células? Quem são os seres vivos que não possuem células ou acelulares? Os vírus. Todos os vegetais, animais possuem células, né? Tá? Os fungos, as bactérias, os líquens possuem células, né? Os vírus não. Os vírus são acelulares, portanto, não possuem DNA, tá? É possível fazer combinação dos DNAs entre espécies, por isso temos os híbridos e os organismos geneticamente modificados. Então, a ciência vem se desenvolvendo e consegue pegar, por exemplo, um DNA do tomate e implantar no cromossomo ou numa célula ou no código genético de um trigo, né? Conseguem pegar um gene, um códon, um pedaço daquela fita, daquele aminoácido, daquele nucleotídeo e implantar lá no arroz ou lá no milho para ter mais resistência ao frio. Isso são o que a gente chama de organismos geneticamente modificados ou híbridos. Híbridos, normalmente, nós vamos estudar mais para frente, têm características próprias. Os geneticamente modificados têm outras características próprias. Tá certo? Tá? As indústrias farmacêuticas, por exemplo, alimentares, químicas, utilizam desses procedimentos. Então, vocês vão lá no supermercado, como lição de casa, e vão pegar os elementos lá na prateleira do supermercado e vão observar. Se tiver um triângulo amarelo com uma letra T no meio, em preto, significa transgênico ou organismo geneticamente modificado. Muito cuidado com esses alimentos, muito cuidado ao se alimentarem destes alimentos, tá? Por mais que a ciência diga que haja uma segurança, a gente não tem um ciclo de vida ainda que possa comprovar ou determinar que não há perigo nenhum, tá? Então tentem evitar. Tá quase humanamente impossível, porque eles estão quase presentes em todos os alimentos, por isso existe essa cadeia de
de alimentação orgânica, ou alimentação mais natural, sem uso de pesticidas, herbicidas, sementes com gene modificado, né? Mas é quase difícil, é quase impossível. Então, se puderem evitar, ótimo, excelente, tá? Ok? Repito, apesar da segurança dita cientificamente, ainda não temos todo um ciclo para entender esses processos, porque nós estamos fazendo alterações no gene. Então, quando a gente está fazendo essas alterações no gene, a gente não sabe qual vai ser a consequência ou as interações sobre as interações e sobre as interações. Então, toda essa cadeia de transferência genética a gente não sabe onde vai levar, tá? Certo? Então, por exemplo, milhos transgênicos mais resistentes às pragas, né? Produção de insulina, hormônio de crescimento, vacinas. Então, isso tudo é feito através da... Recorta um pedaço do códon, recorta um pedaço do gene com a informação que eu quero e transcrevo ou levo para um outro cromossomo de uma outra espécie, tá? Para que, então, ela tenha uma característica que eu quero específica para aquela função. Né? Metade dos DNAs presentes nos corpos humanos foram incorporados, permanecendo inativos. Porém, caso tornem-se ativos, podem gerar distintos tipos de câncer. É isso que eu estou falando. A gente não sabe o que é essa interação de fatores genéticos, pode acontecer mesmo conosco ou com vidas dos nossos descendentes e dos descendentes dos nossos descendentes. Então, a gente não sabe onde toda esta mudança genética vai nos levar, tá? Ok? Então, as semelhanças entre os DNAs em diferentes espécies são relativamente grandes. Entre ratos e homens, a diferença é de apenas 1%. E chimpanzés e humanos é de aproximadamente 2%. Então, nós temos DNAs, nós temos informações de DNAs muito próximas das dos ratos. Se diferem por 1 ou 2%. É muito pouco, né? Mesmo para os chimpanzés. Então, mas esse muito pouco dá toda uma alteração. Tanto que o rato tem uma estrutura de rato e nós, seres humanos, temos uma estrutura de ser humano. Então, quando há uma transformação milisimal, infimal, nós podemos ter as anomalias que eu estou falando aqui desde o início desta aula, tá? Portanto, a diferença entre indivíduos da mesma espécie é muito pequena. Então, a diferença genética entre eu e minha esposa, entre eu e minha filha, entre eu e meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus avós, meus tios, meus parentes, ou entre eu e vocês, é muito pequena, é infinitesimal. Assim, é algo bem pequena, tá? Os testes de DNA são ferramentas excelentes para identificar semelhanças e diferenças, mas mesmo que seja pequena, essas características são reproduzíveis, elas se transmitem, e com isso, então, hoje as tecnologias, existem os exames de DNAs que conseguem, então, comprovar paternalidades, laços consanguíneos, né, características hereditárias semelhantes, né, consegue definir um padrão, né? Então tem um padrão do gene, aí tem a mãe, aí tem o pai, tem o filho, né? Certo? Então, por exemplo, a mãe tem lá um DNA vermelho e um verde. O filho vai ter o verde, mas não vai ter vermelho, mas vai ter o azul, que é igual do pai, mas não vai ter o amarelo do pai, né? Que nem, por exemplo, meu pai era moreno, né? Então ele tinha mais melanina, ele tinha o DNA dele com mais melanina, ele tinha o olho escuro, meu olho é claro, minha mãe tinha olho claro. Então essas características é que vão ser definidas pela combinação genética, tá? Isso tudo, mas é rastreável, isso tudo a gente consegue rastrear e compor o nosso mapa genético, tá? Ok? Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui hoje.
Essa é uma aula de genética, é pesada, é um conteúdo pesado, estou introduzindo para vocês, agora nós vamos entrar mais a fundo em todas essas informações sobre códon, sobre genes, sobre carga genética, sobre DNA, sobre cromossomo, interações, como é que ocorre. Então é muito importante vocês reverem todos esses conteúdos, ok? Então um grande abraço e até a próxima aula.